Se a Bíblia é suficiente, por que um cristão reformado deveria estudar outras religiões, filosofias ou livros que não são cristãos? Essa é uma pergunta importante e talvez seja uma dúvida que muitos cristãos sinceros carregam, porque existe um medo real em muita gente. E se eu começar a estudar certas coisas e acabar enfraquecendo a minha fé? E se isso me contaminar? E se isso abrir portas erradas? Eu quero responder isso com sinceridade hoje, porque este canal continua com a mesma base: escritura, teologia reformada, puritanos, estrutura e submissão à verdade de Deus. Hoje eu quero mostrar por que um cristão reformado pode, e em certos casos deve, entender o erro sem abandonar a verdade. Antes de tudo, eu quero reconhecer algo. Esse medo não é completamente tolo, porque o erro existe, o engano existe, a sedução espiritual existe. Nem toda linguagem espiritual vem de Deus, nem toda filosofia elevada é luz. A Bíblia nos manda vigiar, a Bíblia nos manda discernir, a Bíblia nos manda provar os espíritos, então não é errado ter cautela. O problema é que quando a cautela se transforma em uma espécie de ignorância piedosa, como se o cristão dissesse: eu não quero entender nada disso, eu só quero ficar longe. Só que existe um problema aí. Você não consegue discernir bem aquilo que nunca examinou. Muitas vezes o cristão não é enganado porque estudou demais. Ele é enganado porque estudou de menos. Porque o erro raramente chega dizendo: olá, eu sou uma heresia. Não, o erro chega com aparência de profundidade, mistério, revelação, espiritualidade, liberdade, consciência, expansão mental. E quem não sabe reconhecer os disfarces do erro, corre o risco de admirar aquilo que deveria confrontar. Um cristão maduro precisa aprender a discernir sistemas. Uma das marcas da maturidade cristã não é apenas repetir frases certas, é também saber identificar pensamentos errados, mesmo quando eles parecem sofisticados. Porque nem todo erro é grosseiro. Alguns erros são refinados, alguns erros são inteligentes, alguns erros parecem até profundos demais para serem questionados. E é justamente aí que muitos se confundem. Hoje existem muitas formas de espiritualidade circulando por aí. Nova era, misticismo sem Cristo, autodivinização, o universo, a energia, frequência, consciência expandida, o divino dentro de você. E perceba, isso nem sempre vem com cara de religião organizada. Às vezes isso vem em podcasts, filmes, séries, vídeos virais, linguagem terapêutica, discursos sobre autoconhecimento. Ou seja, o erro não entra só pela porta da religião. Às vezes ele entra pela porta da cultura. E se nós não soubermos ler os sistemas por trás das ideias, nós seremos influenciados sem nem perceber. A tradição reformada nunca foi uma tradição de medo intelectual. Os homens que marcaram a história da fé cristã não foram homens que viveram fugindo de ideias. Eles foram homens profundamente firmados na verdade. E justamente por isso, capazes de analisar o erro com lucidez. A mente reformada, quando saudável, não é uma mente anti-intelectual. Ela é uma mente submetida a Deus, mas também disciplinada para pensar. O cristão não foi chamado para viver em ingenuidade intelectual. Ele foi chamado para amar a Deus também com entendimento. Isso não significa consumir qualquer coisa sem filtro. Isso não significa abrir a mente para tudo como se fosse igualmente válido. Não. Significa algo muito mais sério. Submeter todas as coisas ao senhorio de Cristo. Isso inclui ideias, filosofias, religiões, cosmovisões, narrativas culturais. Tudo precisa ser colocado diante da vontade de Deus. Conhecer o erro não é trair a verdade. Existe uma confusão que muitos cristãos fazem. Se eu estudo, eles pensam assim:
Se eu estudo uma religião não cristã, então eu estou me aproximando dela. Mas isso não é necessariamente verdade, porque há uma diferença entre investigar e aderir. Há uma diferença entre entender e absorver. Há uma diferença entre analisar e ser seduzido. Um médico pode estudar uma doença sem amar a doença. Um apologeta pode estudar um erro sem abraçar o erro. Um cristão pode examinar uma cosmovisão falsa para mostrar onde ela falha. E, em muitos casos, isso é necessário, porque você não consegue refutar bem aquilo que nunca entendeu de verdade. Às vezes, o cristão rejeita certas coisas apenas no grito, no medo, no reflexo, mas não sabe explicar por que aquilo está errado. E isso enfraquece o testemunho. Porque hoje o mundo não está apenas atacando a fé cristã pela zombaria, ele também está atacando pela sofisticação. E uma igreja que não aprende a discernir sistemas corre o risco de perder pessoas para discursos bem embalados. Porque isso pode, na verdade, fortalecer a sua fé. Agora eu quero te mostrar um ponto importante. Estudar outros sistemas, quando feito corretamente, pode fortalecer a fé cristã. Por quê? Porque quando você vê como outras religiões, filosofias e outras narrativas tentam responder às grandes perguntas da existência, você percebe com mais clareza da verdade bíblica. Perguntas: quem é o homem? O que há de errado com o mundo? O que é o mal? Por que sofremos? Existe culpa? Existe redenção? O que acontece após a morte? Todas as religiões e filosofias tentam responder isso de algum modo. Algumas percebem fragmentos da realidade humana. Algumas identificaram dores reais. Algumas enxergam parte do problema. Mas nenhum oferece a resposta definitivamente que há em Cristo. Então, em vez de enfraquecer a fé, esse tipo de estudo pode fazer o cristão olhar para o evangelho com mais profundidade. Porque você começa a perceber, ninguém responde à condição humana como a Escritura responde. Mas aqui eu preciso ser honesto e equilibrado. Nem todo mundo está pronto para tudo. Isso também precisa ser dito. O problema não está apenas no que você lê. O problema também está em como você lê. E com que estrutura você lê. Porque existe uma diferença entre estudar com fundamento e construir aleatoriamente sem filtro. E se uma pessoa não está enraizada na palavra, bem firmada na doutrina, conectada com a igreja local, com discernimento espiritual, com vida devocional séria, então ela pode facilmente confundir profundidade com sedução. E isso é perigoso. Então eu não estou defendendo aqui curiosidade irresponsável. Eu não estou aqui defendendo fascínio pelo obscuro. Eu não estou defendendo um cristianismo aberto para tudo. Não. Eu estou defendendo algo muito sólido, discernimento bíblico aplicado ao mundo real. E é justamente por isso que eu quero dizer com clareza o que você pode esperar daqui para frente, neste canal. Nós continuamos firmes nas Escrituras, na teologia reformada, na tradição dos nossos pais na fé, na centralidade de Cristo, na seriedade doutrinária. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos também analisar ideias, religiões, filosofias, movimentos espirituais, novas narrativas culturais, sistema de pensamento, mas para expô-lo à luz da verdade, porque a verdade de Deus não precisa fugir da comparação, mas toda comparação precisa ser feita com reverência, amor, reverência, temor, responsabilidade, submissão à palavra. Então, se você me perguntar hoje, ler outras religiões enfraquece a fé? Minha resposta seria, pode enfraquecer se você fizer isso sem raiz, sem filtro, sem estrutura. Mas pode fortalecer se isso for feito com discernimento, base bíblica e maturidade cristã. O cristão não foi chamado para ser intelectualmente ingênuo. Foi chamado para permanecer na verdade e a partir dela julgar todas as coisas. É exatamente isso que vamos fazer aqui. Agora eu quero saber de você. Qual tema, religião, filosofia ou sistema de pensamento você gostaria de ver analisado aqui sob uma ótica bíblica reformada? Comenta aqui embaixo, porque isso vai me ajudar a construir essa nova fase do canal com vocês.
E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa aprender a discernir com mais profundidade. Até o próximo vídeo, já deixa o seu like.